temos então aqui a criação do Estado Novo. Como eu falei para vocês, o poder legislativo foi suprimido. No lugar dele, Getúlio Vargas propriamente fazia lei. Ele fazia lei e assinava os chamados decretos-lei. Além disso, dada exatamente a autoridade desse regime, os partidos políticos foram abolidos. Os partidos políticos se acabaram, né? Foram, abolidos. Para fazer propaganda desse regime e também fazer censura, porque como todo regime autoritário, ele não permitia uma crítica a ele próprio, ele não era como uma democracia que convivia com a crítica. Os regimes autoritários têm essa característica de não poder conviver com ideias contrárias. Criou-se então o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha essas duas funções: censurar as críticas ao Estado Novo e também difundir, fazer propaganda ao Estado Novo. Uma das ações do DIP é exatamente a criação da Hora do Brasil, né? Que é um programa de rádio obrigatório que, com outros nomes, existe até hoje. Com certeza vocês conhecem bem. É criado aqui durante o Estado Novo. Mas, no entanto, Getúlio Vargas nunca vai esquecer dessa complexidade da sociedade brasileira e de pensar nos trabalhadores, né? Daí que nós vamos ver que Getúlio Vargas vai às classes trabalhadoras representar a conquista de vários direitos. Por exemplo, em 1940, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas cria o salário mínimo, né? Um direito do trabalhador. Nenhum trabalhador poderia ganhar menos que aquele salário. Além disso, Getúlio Vargas cria a CLT, que existe até hoje, a Consolidação de Leis do Trabalho, que são leis que garantem uma série de direitos aos trabalhadores. Estamos falando aqui de descanso remunerado, de férias, entre tantos outros direitos ali dispostos na CLT. Obviamente que a CLT não é a mesma de 43, a CLT já sofreu várias mudanças e reformas, mas ainda hoje o texto base é o de 1943. O que é uma consolidação de leis? Getúlio Vargas pegou vários direitos, várias leis referentes ao trabalho que ele tinha criado durante o seu governo e consolidou. Colocou todas essas leis em uma lei só, em 43. Por isso, ele chamou de consolidação das leis do trabalho, chamou de CLT. Bom, e como este governo termina? Como Getúlio Vargas, tão poderoso que fica a partir da instituição do Estado Novo, termina? Para isso, nós temos que observar um pouquinho vejam só como a figura carismática do Getúlio Vargas pelo DIP é propagandeada, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma cartilha que foi distribuída nas escolas, que fazia exatamente essa propaganda, criava exatamente essa imagem de grande líder do Getúlio Vargas, né? Então você vê ele aqui com essa projeção, né? Utilizando-se do Estado, de uma cartilha escolar, para fazer propaganda da exaltação da sua imagem, né? Então isso, claro, dialoga muito com o que estava acontecendo na Europa nesse mesmo momento, com Mussolini na Itália, com Hitler na Alemanha. Como eu falei para vocês, Getúlio Vargas, assim como o integralismo, acaba se colocando contra a ideia de uma economia liberal e democrática e também contra, obviamente, o comunismo, né? E até os integralistas apoiam, no primeiro momento, o Getúlio Vargas, né? Até que são colocados na ilegalidade, até que os partidos, como a gente viu ali, foram proibidos, e aí então os integralistas se voltam contra o Getúlio Vargas, mas não conseguem contrabalancear a força de Getúlio Vargas no poder e acabam ficando na ilegalidade mesmo, né? Mas Getúlio Vargas, embora não seja integrante do movimento integralista, de certa forma ele vai respaldar muito daquilo que era a proposta integralista nesse sentido, né? Como eu falei, de uma crítica ao comunismo, mas também uma crítica às democracias liberais. Bom,
como eu estava falando para vocês, e como acaba esse regime aqui tão forte, em que Getúlio Vargas consegue tanto poder e consegue exaltar exatamente a sua imagem aí por meio do DIP e apoio dos trabalhadores que, obviamente, o apoiavam pela quantidade de direitos que receberam durante esse período. A gente tem que observar para isso a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem que lembrar que o Brasil, ele participa da Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, né? Vamos lá. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil e Getúlio Vargas tentaram trazer uma neutralidade para a posição brasileira. Até porque, do ponto de vista econômico, do comércio internacional, não era interessante para o Brasil ficar nem do lado nem de outro. Por exemplo, para a Alemanha, o Brasil exportava muito algodão, né? Um exemplo, por exemplo. Então, não haveria por que o Brasil, num primeiro momento, se direcionar tanto contra a Alemanha e ficar tanto ao lado dos Estados Unidos como ocorreu depois, né? E ao lado dos aliados e contra o eixo como ocorreu depois. A questão é que quando a Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, começa a controlar o comércio no Atlântico que ia para a Alemanha, de fato o Brasil perde bastante dessas rotas comerciais para com a Alemanha. E ele também vai ver uma política dos Estados Unidos de se aproximar de países da América Latina. E o Brasil começa a intensificar o seu comércio com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começam a se restabelecer da crise de 29, começamos a vender muito café para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos começam a apoiar investimentos no Brasil, as companhias siderúrgicas nacional vão ser apoiadas financeiramente e com know-how pelos Estados Unidos. O Getúlio Vargas tinha muito essa ideia do Estado ser o grande incentivador da economia e da industrialização do Brasil, né? Daqui a pouco os Estados Unidos ganham o direito de colocar bases americanas dentro do território brasileiro. E aí até que o momento em que a Alemanha acaba afundando navios brasileiros, entendendo esse apoio que o Brasil e os Estados Unidos estavam tendo um com o outro. Quando os navios brasileiros são afundados por submarinos alemães, não é nem tanto a opinião e a força dos Estados Unidos sobre o Brasil, mas a opinião pública brasileira, que começa a pressionar o governo getulista a fazer com que o Brasil entre na guerra contra o eixo e a favor dos aliados. E o Brasil faz isso, né? O Brasil entra na guerra, vai ter uma participação importante na libertação da Itália, né? O famoso combate da tomada de Monte Castelo, por exemplo, conta com uma participação brasileira importante. Os soldados brasileiros que guerrearam na Segunda Guerra Mundial, a maior parte do treinamento deles foi já em batalha, porque eles não tiveram muito treinamento aqui, mas nas primeiras batalhas eles obrigaram, na prática, a ficarem treinados e depois tiveram um bom desempenho sim, né? E aí, quando acaba a guerra, o que acontece? Bom, o Brasil lutou ao lado das democracias, lutou ao lado dos países aliados, dos Estados Unidos, que havia se recuperado da crise de 29 e novamente se mostrava como um grande exemplo da força de divulgação do capitalismo liberal, das democracias liberais que ele representava. E aí como ficaríamos aqui no Brasil com esse regime tão associado ao totalitarismo que era o Estado Novo de Getúlio Vargas? Isso acabou não se sustentando, né? E o próprio Getúlio Vargas observou isso. E ele começa, então, a permitir a criação de partidos políticos. E ele vai participar, inclusive, da criação de alguns deles. Vai fundar alguns deles. Depois disso, ele convoca eleições. Mas sempre ocorria uma desconfiança que Getúlio Vargas estivesse fazendo isso por pressão e não por realmente desejo de abrir o Brasil. Por isso é que militares, para garantir a democratização do Brasil e o fim do Estado Novo, pressionam o Vargas a renunciar. E de fato Getúlio Vargas então acaba renunciando. Quer dizer, essa pressão toda a gente pode considerar, inclusive, que ele foi deposto pelos militares em outubro de 45. Exatamente por essa contradição de ter lutado ao lado dos aliados, das democracias, mas, no entanto, manter aqui no Brasil o Estado Novo, que era um regime muito mais associado aos regimes totalitários do eixo que o Brasil tinha se colocado como inimigo. Então aqui eu trago para vocês a capa desse jornal mostrando isso, né? O jornal O Globo, né?
diante do presidente deposto aqui, trazendo algumas palavras do Getúlio Vargas depois de deixar de ser presidente do Brasil. Mas veja, ele é pressionado, ele renuncia, né? Até você observa aqui pela foto que não foi um clima de tanta tensão assim, porque Getúlio Vargas estava já num processo de abertura política. Quem assume a presidência até se fazer novas eleições é o chamado José Linhares, que era presidente do STF. Aí você pergunta, mas por que não foi o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente da Câmara dos Senados? E cabe lembrar, é porque durante o Estado Novo não havia poder legislativo. Faziam 7 anos que não havia mais nem Câmara dos Deputados e nem Senado. Então, a convite dessas forças militares que impuseram a deposição de Getúlio Vargas, o presidente do STF, José Linhares, é que assumiu interinamente a República do Brasil, a presidência da República do Brasil, até que os resultados da eleição colocassem um presidente eleito no poder. Chamado José Linhares, também apelidado de José Milhares, porque parece que ele colocou vários parentes dele dentro do governo, enquanto foi presidente. Mas, enfim, isso fica para a próxima. Sobre a Era Vargas, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham entendido os 3 períodos que a gente explicou aqui. E um grande abraço.